Porque eu vou repetir, não relativize o conceito de terror. Ninguém consegue viver tanto tempo subjugado. Ninguém consegue viver tanto tempo sofrendo. Ninguém consegue viver todo o tempo sob coação irresistível, psicológica, moral, religiosa, política e econômica. É fácil você transformar um animal domesticado em um animal violento. Peraí, professor, o senhor está chamando o Hamas de um animal violento? Sim, o Hamas é cria de Israel. O Hamas é projeto. Agora vão dizer que eu sou teoria da conspiração. Não, filhinho. É só você não ignorar a história. Nós temos confissões, inclusive, de como Israel criou um sistema de espionagem. Veja, um povo que deveria ser punido pela sua história do passado vem julgando e condenando os que, acertadamente, né, nesse sentido, eu concordo, tá, também implementaram um projeto de limpeza étnica. Então, veja, eu estou dizendo que não vai demorar. Os que hoje se levantam contra o José, eu espero que tudo que eu falo acontece, né? Tá repetindo, eu avisei aí sobre os ateus. Alguns, eu avisei. Mas eu vou avisar de novo. Eu não dou muito tempo para muitos brasileiros que ficam chorando. Israel, eu não, sabe, fazendo presepada na Avenida Paulista. Esse povo que não tem nada de Jesus, nada de Deus. Aliás, eu queria que eles fossem lá falar para o Benjamin Netanyahu que está orando por Israel em nome de Jesus. Vai lá, Malafaia. Vai lá. Você deveria perguntar por que os que abrem templos evangélicos em tudo quanto é canto do mundo não se preocupam em abrir um templo evangélico lá em Israel. Sobretudo as margens ali, a proximidade de Jerusalém, já que afinal eles são muito modestos, receptíveis e tolerantes, não é? Por que protegem Israel? Ou melhor, eu quero perguntar para você, pastor, para você, apologeta, para você, historiador Nutella, mequetrefe, por que você protege Israel e condena o Hamas? Vamos lá. Quanto do mandato britânico da Palestina chegou ao fim e o Estado de Israel foi fundado, logo, um aninho só, um aninho após o Estado ser constituído, aí a Liga Árabe, percebendo que os judeus, na verdade, sempre criaram inimigos e sempre inventaram a justificativa de que o outro é o inimigo para matar, para exterminar. Então, eles criaram uma organização internacional formada por Arábia Saudita, Síria, Líbano, Iraque, Egito, Transjordânia e Iêmen do Norte. E aí, é nesse contexto que tem-se a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Sim! É ali que acontece o êxodo palestino, por decorrência desse combate, que inclusive é lembrado pelos próprios árabes como catástrofe ou al-Nakba. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Tem uma playlist aqui assumindo verdade sobre Israel. Tu não sabia não? Foi nesse primeiro contexto, um aninho depois, que Israel, fortalecido por países como Estados Unidos, pela ONU, pela União Europeia, já totalmente sendo desenvolvida, vamos dizer assim, né? Que cerca de 750 mil refugiados palestinos vão sendo subjugados. Vocês estão vendo aqui, as bases norte-americanas nos países que situam dentro desse contexto. Israel está aqui está o Líbano, inimigo número 1 de Israel, lembrando que aqui está um dos piores inimigos de Israel, aliás, que Israel transformou em inimigo, que nada mais é do que um movimento de resistência anticolonizadores,
porque isso é um fato histórico que vem lá desde a mentira do Israel antigo, né? De que esse povo era um povo perverso, era um povo ruim, que tinha um costume diferente, que Deus tinha dado para eles essa terra de Canaã e era eles quem eram donos. Então, esses grupos, eles se organizam e são financiados por grandes potências para lutarem contra Israel. E aí, meu amigo, é a lei da guerra. Não tem... É do jeito que acontece. Então, aqui no Líbano, você tem o Hezbollah, que, consequentemente, é um grupo muito forte. Você tem abaixo aqui o Egito, que, inclusive, de onde há uma imigração, eu não disse migração, eu disse imigração de árabes. Lembra que eu falei dos cananitas, numa mistura de Ismael, dos filhos e descendentes, é uma misturada toda, né? Aqui você tem a Jordânia. Olha, isso aqui tudo Israel quer, tá? É tudo isso aqui, ok? Então vai vendo, vamos ver as bases hoje militares. Quantos, ok, há de investimento em base militar e de quantas bases militares há aproximadamente somado em Israel, ok? Ó, tô trazendo aqui para vocês, ó. Tropas dos Estados Unidos na região, número estimado de soldados, isso em 2020. Olha aqui, ó. Turquia, 3.000. Síria, 800. Jordânia, tá vendo aqui, ó, 3.000. Iraque, Bagdá, 6.000. Olha aqui, ó, Kuwait, ó, Arábia Saudita, 13.000. Afeganistão, nenhuma. Subindo aqui, já ouvi aqui que teve um clique, já vou dar atenção. Arábia Saudita, 3.000. Vocês estão vendo aqui? Minha gente, o negócio... É possível dizer que essa guerra ela esteja só no âmbito de luta por poder econômico e político? O que há por trás disso é apenas um projeto de braços e antebraços, como norte-americanos e europeus, para isso? Por que eu te faço essa pergunta? Porque quando, inclusive, não sei se você já ouviu falar do Pacto de Abraão? Sim, já ouvi falar. Não, mas não é o Pacto de Abraão na Bíblia, não. Sim, é a organização lá, né, dos povos. Né? Isso, meu querido. Você sabe com base em que todo um projeto de defesa de Israel foi se constituindo e por que, de fato, passou a se chamar o Pacto de Abraão? Poderia falar para a gente aí? Eu não sei ao certo porque eu não estudei a criação, mas pelo nome deve ser alguma origem religiosa, certo? Religiosa, não tem outra. É religiosa. Toda a defesa de Israel que veio sendo financiada... Gente, eu vou falar aqui coisas que não vai ter historiador macho para entrar aqui para querer falar assim, tu tá mentindo, prova, porque eu vou provar. Israel, quando não era Estado, os judeus espalhados eram simples tecelões, comerciantes. Era o mínimo, era o máximo que os judeus conquistavam dentro da estrutura estatal. Você vê isso como simples luta política? Não é de hoje, né, que a religião está no controle do mundo, né? Você tem, inclusive, a ocupação, a ocupação da própria África mesmo, né? Foi fundamentada, né? A exploração da África e do continente e do Brasil, por exemplo, foi fundamentada em viés cristão. Teve a bula papal Dum Diversas, né, de 1452, né? Se não estiver enganado. Nessa bula papal, eu tenho o texto dela aqui, né? Dentro do texto fala que a Igreja Católica determina a exploração dos povos não cristãos em caráter perpétuo. Então você tem a Igreja Católica evidenciando a exploração. Você tem outras religiões também, principalmente o cristianismo, né? O cristianismo e o judaísmo e outras religiões justificando a ocupação de outros povos. A Bíblia mesmo, a galera cristã não lê a Bíblia. A Bíblia você tem lá o povo invadindo terras, tomando, não sei se posso falar ceifar a vida, né, a palavra. Não, ceifar a vida pode. Sim, ceifando a vida. Então, ceifando a vida das pessoas, ceifando a vida de mulheres grávidas ao meio, né, e tudo mais, você tem isso na Bíblia, né? E o povo entrava, fazia a destruição toda, e tem na Bíblia. Então,
essa narrativa aí que a galera defende. E aí a Bíblia, no caso dos israelitas, né, seria a Torá, né? E a galera não lê Torá, às vezes nem sequer lê, né? Que nem quando eu era religioso mesmo, né? Quando eu era das denominações cristãs, o povo pegava um versículo, isso que eu ficava impressionado. O povo pega um versículo ou dois e faz um discurso tão ridículo que sai completamente da lógica daquele assunto que está sendo discutido, né? Mas é assim, a narrativa religiosa, ainda que não seja fundamentada nos fatos, né? Ela é que comanda e determina o fluxo da vida geral, né? Do boa parte da sociedade atual, né? Então, Obrigado aí pela oportunidade aí. Não conheço o canal do amigo, né? Chegou para mim num dos nossos grupos, tá? Um rapaz lá inscrito, aí colocou o seu canal lá, tá? Queria saber o seu nome, né? Porque eu gosto de tratar as pessoas assim, tá bom? O seu nome. Meu nome é José. Pronto. Eu vi aí que o pessoal chama professor José, né? Então, é assim que eu vou me referir aí ao senhor, Mas né? pode ser só José. Professor é só a descrição que a gente já acostumou, aí o algoritmo Tá, da rede sabe como é que é, mas pode ser só José, não tem problema, não. tá bom. Então, José, muito obrigado aí pelo espaço, tá? Pela oportunidade. Obrigado aí também ao amigo, acho que ele aparece lá no Vingadores, no Iniciativa Vingadores, já vi lá, tá? E assim, eu gostei bastante da sua pergunta, por que que protege Israel, por que que há todo essa cobertura midiática, né? E como você gosta de história, eu também gosto bastante, apesar de não ser um acadêmico. Eu acredito que para responder essa pergunta a gente tem que ir no passado, né? Na própria formação ali do Estado de Israel, como se deu o Estado de Israel, quais os atores que participaram ali do estabelecimento ali daquela nação, né? Quando o povo judeu vem, né, da Europa ali depois do Holocausto e há toda aquela comoção internacional, né? Você vai ter até inimigos, não é, que eram ferrenhos ali, como a União Soviética e os Estados Unidos, se compadecendo da causa judaica, né? Stalin, ele certa vez ele chegou a oferecer um território, tá, na União Soviética para a formação do Estado de Israel. Os judeus não se não quiseram essa proposta porque a proposta do sionismo era completamente diferente, era uma formação de um Estado judeu na Palestina, tá bom? E, enfim, você sabe que várias nações ali se meteram para colocar os judeus ali naquela terra, né? O envolvimento da União Soviética incomodou bastante os Estados Unidos, tá? Incomodou bastante os Estados Unidos, que a princípio ficou meio por ali, porque muitos desses judeus eles eram progressistas, vinham de países onde o progressismo era forte. Então, como existia ali o início da Guerra Fria, né, a foto ali de Roosevelt, de Churchill, de Stalin, né, ali se inaugurou a Guerra Fria. Tá? Então, os Estados Unidos tinham muito medo de talvez fortalecer uma nação, ajudar uma nação, no caso da nação de Israel, e ela vir a ser um parceiro da União Soviética naquele ponto que é sensível, né? Que não é só um ponto que tem matérias-primas ali, energia, né, no caso, petróleo, mas também uma rota importantíssima de passagem, né, ali principalmente para a Europa, tá? Para a Ásia ali, tá certo? Então, os Estados Unidos ficou olhando de longe, apesar de ter votado a favor, tá? Apesar de muitas coisas aí, com muito medo, votado a favor, né? Ocorreu que as relações entre União Soviética e Israel azedaram, tá certo? Stalin não gostou da maneira com que Israel estava conduzindo aquelas questões ali a repatriação daqueles judeus. Tá? Eles não queriam judeus de áreas de países pobres, como na Etiópia, os judeus falachas, enfim, eles queriam importar pessoas, né, judeus de países como a própria União Soviética, os Estados Unidos, enfim, países em que esses judeus eram educados e teriam o que contribuir, né? Teriam um saber técnico e educacional, né? Então, azedou bastante as relações entre a União Soviética e Israel, né? Os Estados Unidos, né, já tinha reconsiderado, tá, a postura anterior. Eles viram que
foi muito complicado, eles deveriam ter apoiado mesmo, tá, o Estado de Israel, e não perderam a oportunidade de chegar junto no caso de Israel, inclusive armando ela até os dentes contra seus vizinhos árabes ali, que se sentiam, né, e foi mesmo, né, se sentiram roubados ali com aqueles acordos ali de 48, aqueles planos que a Inglaterra fazia. Então, eu acho que esse é o ponto que é produzida, tá, essa defesa, esse cristianismo judaico, né, nos Estados Unidos, enfim, todo mundo. Eu acho que é nesse ponto aí que nasce essa aberração, tá? Que nasce essa defesa, né, louca do Estado de Israel e dos atos criminosos que Israel pratica hoje, tá? Porque a CIA, junto com os vários políticos americanos, viram que aquilo ali era uma área extremamente sensível, tá? E a partir dos anos 70, você vai ter toda aquela questão da exclusão do ouro, né? Não vai ter mais o ouro como. Não vai ser lastreado, né? Se eu não me engano, as moedas mais no ouro, e sim no petrodólar. E aí os Estados Unidos baseia toda a sua moeda no petróleo saudita, mais precisamente, tá? No petróleo dos Emirados Árabes, enfim. Eles vão lá e colocam o rei lá na parede e diz, olha, ou é isso, ou a gente invade isso aqui e coloniza como, talvez pior do que foi com a Inglaterra, né? Então, os Estados Unidos começam a financiar, tá, muito fortemente a questão de Israel, né? Os políticos, todos eles, e os pastores, por sua vez, viram uma grandíssima oportunidade, né? Porque eles não queriam só ganhar dinheiro, né? Como a gente sabe, ali já estava aquelas ondas do pentecostalismo, né? Anos 60 e por aí vai, né? Aquelas várias ondas do pentecostalismo. E como esse povo sempre gostou de dinheiro e de poder, né? Eles encontraram um lugar nessa grande engrenagem, né? Porque eles iam servir justamente para ajudar o governo nessa questão, que envolve aí não só a remessa de dinheiro, né, o apoio político, né, mas também político no sentido de que muitos eleitores, né, republicanos, tá certo? Eles são cristãos, tal, e eles velam por essa parte aí. Então, o apoio que esses pastores deram, eles garantiram a cobertura, tá, para as ações que Israel eventualmente ia fazer, né, que eram criticadas e que são criticadas no mundo todo, tá? Então servia ali como uma contenção, tá? Você tinha esses atos que Israel fazia, você tinha toda uma opinião pública falando sobre isso, você tinha jornalistas sérios denunciando os crimes, mas por outro lado você tinha uma base política muito forte, mas especificamente republicana, cristã, que dizia que não, que isso aí era conversa, que a gente tem que apoiar mesmo os árabes, aliás, os israelenses contra os árabes, e que eles são um povo malucão, terrorista, né? Porque é assim, né? Árabe nacionalista, ele é terrorista, né? Você tem aí vários nacionalistas, não acontece nada, mas se o árabe for, aí é terrorismo, né? É bem interessante. Então, os pastores, eles começaram, de fato, abertamente e claramente a prostituir, né, as escrituras, né, a começar a manipular claramente em defesa do Estado de Israel, enfim, garantindo, né, o governo, por sua vez, garantiu a esses pastores cargos no Senado, na Câmara, tá, o dinheiro. Israel, por sua vez, facilitou muito aquelas questões daquelas viagens que eles fazem até hoje para lá, tá certo? Israel facilita muito com a questão de vistos, com a questão de hotéis, taxas são melhores para eles, tá? Para esse pessoal. Então, para dar uma resumida, se defende hoje Israel e tem toda essa teoria religiosa política porque dá muito dinheiro, tá? Dá muito dinheiro e fortalece os interesses, fortalece a posição estratégica americana, né? Na parte política, fortalece o Império Americano, fortalece a economia americana, mantém em rédea curta os inimigos dos Estados Unidos, os inimigos da Europa, né? E na questão religiosa, né, esses pastores, eles ascendem ao poder, eles chegam ao poder, que é o que eles sempre quiseram, e eles também ganham mais dinheiro, né,
ficam cada vez mais ricos, né? Não é à toa que você vai ver, né? Até aqui mesmo no Brasil, a gente não tem muito costume diplomaticamente de se envolver naquilo ali, né? Nós somos muito pacíficos, geralmente nós estamos metidos lá mais para mediar do que para jogar a gasolina, né? Mas você pode ver que qualquer gato pingado que tem aqui, se ele colocar um talit, né, e falar de Israel para cima e para baixo, ele enche o rabo de dinheiro do dia para a noite.